laticínio, laço, falsa doutrina. Tem uma mensagem do Silas que ele anima tanto no auditório. Ele quer dizer que não é fácil ser cristão, ele usa a expressão moleza. Aí ele brinca dizendo, quer moleza? Come iogurte. Quer moleza? Come gelatina. Quer moleza? Come sopa de minhoca. Isso é fácil fazer. Quer ver aqui uma expressão lógica minha? Simples. Essas coisas não é Deus que dá pra gente. É a gente mesmo que cria, que eu criei uma, vou criar agora aqui, ó. Se o Silas Malafaia fosse um vampiro, Deus me daria uma estaca. Simples. Mas vampiro é história de Merecazuca, como a sopa de minhoca do Silas. Se o Silas Malafaia fosse um lobisomem, Deus pegaria uma bala de prata. Mas lobisomem, meu irmão, é história da carochinha. Agora, como o Silas Malafaia é pastor evangélico, eu só tenho uma coisa para receber de Deus. Bíblia, fogo do Espírito Santo. Bíblia, fogo do Espírito Santo. Dá-lhe Bíblia no Silas. Dá-lhe poder do Espírito no Silas. Devo estar roxo. Como é o nome do negócio? Cianose. Cianose. Deus tem misericórdia. Ó Jesus, dá-me martelo, Jesus. Deus tem poder. Agora, quando eu vi a mensagem do Silas Malafaia, vamos entrar na mensagem dele. Ele fez a introdução dele, eu fiz a minha. Olha só o que ele diz. Quando ele censurou os conservadores. Silas Malafaia perdeu uma grande oportunidade de usar os mesmos versículos bíblicos para censurar a hipocrisia. Que olha que tem. Tem gente que é só capa, e isso é um abuso. Tem gente que é só o exterior mesmo. Esses aí é que causam um problema na igreja. Mas esses hipócritas, esses fariseus, essas capas, não dão autoridade, não dão base para que um outro venha a ser mundano, libertino, devasso, sensual, vaidoso na igreja. Contradiz o ensino bíblico, tanto um como o outro. Mas vamos lá dentro, vamos ver o que Silas disse. Ele disse que a base bíblica dos conservadores é 1 Pedro 3,3, quanto a atavío e vestimenta. Já vi muitos também se embasarem nesse trecho bíblico. Mas não termina por aqui, tem mais coisa na Bíblia. Ele usou só esse. E Deuteronômio, vamos ver o que ele disse. É correto dizer que o trecho bíblico de 1 Pedro 3,3, está falando de prioridade. É correto. É correto dizer que prioridade é Cristo na vida do homem e da mulher? É correto. Só que uma das coisas que o Silas omitiu foi o seguinte. O trecho começa dizendo da mesma sorte que as mulheres, ou seja, se é da mesma sorte as mulheres, quer dizer que os homens também. O que foi que Silas Malafaia falou em nome? Somente em cima das mulheres? Deixou os homens de lado? Ele parecia um diabo lá no Éden, pregando na cabeça da Eva, fazendo pressão psicológica em cima das irmãs. Ele chegou a falar que as irmãs tinham que andar de vestidinho de chita, que as irmãs não podiam usar roupa nova, onde é que disse isso em 1 Pedro 3,3? 1 Pedro 3,3 está dizendo que não pode ser custosos, caríssimos, dispendiosos. Mas isso não quer dizer que não seja novo, mesmo que seja de chita. A pessoa não pode comprar um melhor para usar chita. Não é pecado. Não é santidade, mas não é pecado. É o que é a possibilidade da pessoa. E não é vergonhoso. Agora, o padrão bíblico é não caríssimo, não custoso, não dispendioso. É o padrão bíblico. Eu não posso fazer só o que é da Bíblia para agradar perua, riquinha, mimada, socialite. Eu não posso pregar fora do padrão bíblico. Mesmo que ela seja psicóloga, mulher de pastor Silas Malafaia.
curso de teologia na igreja americana. Deus tem misericórdia. Agora, eu vou dizer um negócio. É tanta pressão psicológica do Silas Malafaia que ele acaba perdendo para o apóstolo Pedro. O Pedro é um pescador e o Silas é psicólogo. Dá para entender isso? Porque o camarada está sendo usado pelo diabo. Ou pelo seu bel prazer. Não dá para se definir bem isso. Mas eu, para mim, ele é um endemoniado. Está fora. Eu estou consciente do que eu estou dizendo. Eu estou pregando isso como se estivesse de frente do trono de Jesus. Nos pés de Cristo. Na presença do Espírito Santo. Na graça e não na desgraça. Na gafu de candará. Pedro 3,3 diz que as mulheres teriam que ter um espírito manso como Sara, que chamava Abraão de Senhor. Chamando-lhe Senhor, diz a Bíblia. Está escrito chamando-lhe Senhor. Silas Malafaia vem com uma pressão mântrica, uma pressão psicológica, para cima das irmãs, dizendo assim: quem é que chama aqui o marido de Senhor? Quem é que chama aqui o marido de Senhor? Eu vou dizer uma coisa, não é isso que quer dizer 1 Pedro 3. Só existe uma referência bíblica que está em Gênesis, quando Sara aperta uma cortina. Abraão recebe a visita do anjo e diz que ela vai dar a luz. E ela fala para si mesma, poderá Abraão, meu Senhor. Sara não está chamando Abraão de Senhor, não está usando de pronome de tratamento, não. Ela está tendo um sentimento de respeito, de admiração, como ensina as cartas da Bíblia Sagrada. Como ensina o próprio Pedro e como ensina Paulo na carta a Timóteo. Meu Deus! Como é que um pescador não erra tendo uma referência bíblica? E um psicólogo erra? Ou isso é coisa do homem ou isso é coisa do demônio? Eu vou dizer um negócio. O diabo já está morrendo de ciúme do Silas. Olha, eu vou dizer um negócio. A técnica satânica que o diabo usou lá no Éden. Quando ele diz para Eva, não disse Deus que toda árvore comereis? O diabo também disse lá para Eva, certamente tu não vai morrer. É o que o Silas está pregando. Se tu andar sensual, tu não vai ser condenado ao inferno. Se tu não viver na prática da vaidade, tu não vai ser condenado ao inferno. Eu vou dizer um negócio. Isso vai dar causa de injustiça. O diabo vai botar o Silas na justiça. Isso é plágio. Isso é plágio. Isso é plágio de falsa doutrina. Era o diabo o enganador, agora é o Silas. Misericórdia. Ele prega isso aí e aborda o assunto de vestimenta. Ele segue nas vestimentas. Em Deuteronômio 22:5. Critica os irmãos. Ai, as irmãs não podem usar calça comprida. Ele critica os irmãozinhos. Mas para isso ele anula toda a lei de Moisés. Mas peraí, Jesus não falou da lei? O que Jesus disse acerca da lei? Não cuideis que eu vim anular a lei e os profetas, mas vim cumpri-la. Ratificar é exatamente isso, confirmar a lei. E em verdade eu vos digo, nem um tio e nem um joca se omitirá da lei. Jesus disse, agora vos é anunciado o reino dos céus. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Esse é o versículo-chave. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Agora vos é anunciado o reino dos céus. Mas, em verdade, vos digo, nem um tio e nem um jota se omitirá da lei. Será que Jesus está se contradizendo no mesmo versículo? Não. Ele está dizendo que a lei e os profetas, como plano de salvação, foram abolidos. Não vale mais. Mas os preceitos morais da
o Silas Malafaia falou nisso também na mensagem dele, mas ele falou só isso, ele não falou o resto. Aquele que está na graça, mas quer se justificar pelas obras da lei, decaiu da graça, está sobre o jugo da lei. Mas olha o que Paulo diz na Bíblia. Anulamos, pois, a lei pela graça? De maneira nenhuma. Nós confirmamos a lei, nós guardamos a lei, nós observamos a lei, preceitos morais. Em todo momento, tanto Paulo como Jesus estão dizendo, a lei como plano de salvação foi abolida. Mas os preceitos morais da lei devem ser ensinados à igreja. Irmãos, Deuteronômio 22, 25 é aquele versículo que fala: não use o homem roupa de mulher e mulher não use roupa de homem, porque isso é abominação a Deus. Se isso não fosse moral, meus irmãos, Deus jamais ia dizer que era uma abominação. Graças, irmãos, a pregadores como Silas Malafaia, é que nós temos a tristeza de hoje ver as irmãs com abrigos masculinos, de ver as irmãs com bombachinha de Rambo, de ver as irmãs com calça unissex, de ver até jovens pastores com calças unissex indecentes, com calças verdes, enfiadas nos glúteos, jovens pastores, causando sensualismo, mau testemunho, como se fosse um mundano. Eu cheguei a ouvir de um jovem pastor que essa história de bom costume é uma artimanha do diabo para parar no evangelho. Que é isso? Mas é um aprendiz de Silas, é um aprendiz de demônio também. Eu vou fazer uma pergunta. O que é isso? Isso é igreja ou mundo? Isso é graça ou desgraça? Isso é obediência ou rebeldia? Isso é santidade ou libertinagem? Eu vou responder. Silas Malafaia pode até estar na graça, pode até estar em Cristo. Mas eu vou dizer, tanto ele como quem vive assim, está em maldição a Deus. Eu quero ver o Silas Malafaia botar um vestido de mulher para pregar o evangelho. E dizer que está na graça. Eu quero ver ele botar um vestido de mulher e dizer que está na graça e não está em maldição. Ele não está na graça, ele está em desgraça. Libertino, desgraçado. E tem ainda ele que diz, cristianismo é liberdade no Espírito Santo e não um conjunto de regras. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 37. O que eu vos escrevo é mandamento de Deus, mas se vocês são espirituais ou profetas. Se um homem é espiritual ou profeta, todas as cartas de Paulo são mandamentos de Deus. Sabe o que é mandamento de Deus? Preceito. Mandamento é preceito. Mandamento é regra. Mandamento é norma. E a Bíblia diz o tempo todo que os mandamentos do Senhor não são pesados. O que eu faço com isso? Eu passo uma borracha nisso? Deus tem piedade. Olha,